Como vai, povo de Deus? Vamos estudar mais umas lições a respeito da vida de José para que nós podemos aplicar em nossas vidas práticas. Eu gostaria de convidar vocês a estudarmos agora aquilo que está registrado no capítulo 39 de Gênesis, nos versículos de 7 a 12 e também o verso 19. Vejamos o que nos diz as Escrituras. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa e em nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. O verso 19 diz: Tendo o Senhor ouvido as palavras da sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira o fez o teu servo, então lhe acendeu a ira. Seguindo o verso 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei ficavam encarcerados. Ali ficou ele, na prisão. Esse texto nos ensina mais 3 lições a respeito da vida de José que devemos aplicar para a nossa vida. A primeira se encontra no verso 7. A mulher de Potifar busca seduzir José para que ele abandonasse o seu caminho e traísse o seu senhor. As seduções do mundo, elas buscam derrubar, elas buscam afastar o justo do seu caminho. Diariamente isso ocorre. O Satanás, ele busca derrubar e acabar com o relacionamento que nós temos com o nosso Senhor. Ele busca nos seduzir, nos oferecendo os seus manjares, as suas delícias, os prazeres desse mundo, muitas vezes manifestos no dinheiro, manifestos no status, no poder, manifestos aqui, como no texto que nós lemos, na área sexual. Satanás, ele quer romper esse relacionamento que o Senhor quer ter conosco. Devemos ser vigilantes e prudentes para não deixar com que Satanás venha destruir esse relacionamento. A segunda lição que nós aprendemos é que esse ataque, essa sedução, ela é constante. No verso 10, a palavra nos diz que ela diuturnamente, diariamente, repetidamente, oferecia a sedução para José. Ela se oferecia a José, insistindo com ele para que ele cedesse. Satanás faz isso. A estratégia dele é exatamente nos oferecer, todo dia, o tempo todo, a toda hora, os seus manjares. Nós somos tentados, meus irmãos, com as seduções de Satanás durante todo o dia. Desde a hora que amanhece o dia até o pôr do sol, nós somos tentados. Nós somos tentados no caminho para o nosso trabalho. No nosso trabalho nos são oferecidas oportunidades. Às vezes fora dele, às vezes uma tentação do nosso próprio desejo. Às vezes é uma compra que você faz, que você não precisa, mas que o seu coração, o seu desejo te leva a fazer algo que você não deve, não pode fazer. E outras coisas, incessantemente, nos são oferecidas. Satanás, ele está como um leão que ruge em derredor, buscando a quem possa tragar. Nós também devemos estar atentos para resistir às ciladas do diabo, para bloquear as tentações, para resistir às tentações e manter firme o nosso relacionamento com o Senhor.
A terceira lição que nós aprendemos com esse texto é que nós devemos ser prudentes. Nós devemos ser simples como a pomba e prudentes como a serpente, diz a Escritura. O texto nos registra que, em um dado momento, José chega à casa e não havia ninguém na casa, somente a mulher de Potifar. José não foi sábio, ele não agiu com prudência, ele foi nécio, ele deu oportunidade ao diabo e por isso ele caiu na cilada da mulher de Potifar. Por isso é que ele resistiu à tentação, mas ainda assim caiu na cilada. Por quê? Porque ele subestimou o poder das tentações. Ele subestimou a capacidade daquela mulher de engendrar uma situação contra ele. Muitas vezes nós subestimamos o poder de Satanás. Nós superestimamos o poder da nossa conduta. Nós superestimamos a nossa capacidade e aí nós não agimos com prudência. E a palavra nos ensina: vede e agir prudentemente. Não, nós devemos agir prudentemente, não como nécios. Efésios 5,15 nos ensina isso. Nós devemos ser prudentes todos os dias, que nós devemos observar e discernir todas as situações, observar e discernir todo o tempo, para que nós possamos fugir das tentações, fugir dos laços do diabo. Nós aprendemos ainda com esse texto que quando nós não agimos com prudência, quando nós não fugimos das tentações, quando nós subestimamos o poder das trevas, as consequências podem ser drásticas. O que aconteceu com José? Ele foi lançado na prisão. Nós vimos aqui nos versos 19 e 20. Foi drástico o que aconteceu na vida de José. Que nós possamos aprender essas lições. Fugir das tentações, resistir a elas sabendo que elas são repetidas e são reiteradas sobre nossa vida. E agir prudentemente, discernindo todas as coisas, buscando do Senhor esse discernimento. É a nossa oração em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e nós voltamos em breve com mais lições da vida de José.